A paz do Senhor Jesus a todas. Sejam bem-vindas. Louvado seja Deus. Vamos iniciar o culto, amém? Vamos estar orando. Soberano Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor Deus, juntamente com as irmãs, nessa sala de oração, ó Pai. Ó Deus de poder e glória, teu nome santo, Senhor. Grandecido Deus vivo, Pai. Meu Deus querido, Deus de poder e glória. Grandecido Deus vivo. Pai, eu te peço, Senhor, fica conosco, Senhor. Pai, faz teu querer, a tua vontade, Senhor, nessa, nesse nessa sala, Pai, de oração, nessa tarde, Senhor. Senhor, faz o teu querer, a tua vontade, Senhor. Usa nós, Senhor, Pai. Meu Deus, eu te peço, Senhor, visita, Senhor, cada irmã, Senhor, Pai. Visita também, Senhor, as irmãs que não puderam participar juntamente conosco, Pai. Senhor, visita elas, Senhor. Meu Deus, entra com providência a vida de cada uma, Senhor Pai. Meu Deus, visita cada família, os parentes, vizinhos, amigos, Senhor. Visita o trabalho, Senhor. Visita seus filhos, Senhor. Visita seus esposos, ó Pai. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, nos abençoe, Pai. Dá-nos força para continuar firme na tua presença, Pai. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, Senhor Pai. Senhor Pai, abençoa a vida, Senhor. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para fazer o teu querer, a tua vontade, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, fala conosco, Senhor, através da tua palavra, através dos louvores, Senhor. Pai, entre os nossos corações, ó Pai. Tira toda a tristeza, Senhor. Tira toda a angústia, Pai. Senhor, eu te peço, Senhor, acampe aos anjos ao nosso redor, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Pai, vai repreendendo, Senhor, toda a fúria do inimigo, Senhor. Toda a miséria, Senhor, toda... Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, Senhor, Pai. Fica conosco, Senhor, Pai. Senhor, toma frente, Senhor. Pai, usa conforme teu querido vontade, Senhor. Usa as irmãs, Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, pela glória do nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu vou estar lendo o tema de hoje. Louvado seja Deus. Intimidade que sustenta em terras estranhas. Louvado seja Deus. Daniel revela algo muito profundo sobre a intensidade espiritual de Daniel. Não era emoção passageira, era confissão firme, sustenta por intimidade com Deus, mesmo em um ambiente totalmente contrário. Aqui vai uma explicação clara, impactante para você usar. A intensidade de Daniel não estava nas circunstâncias, estava na sua decisão. Em terra estranha, longe de tudo que conhecia, sem templo, sem família e cercado por uma cultura pagã. Daniel não se perdeu. Ele se posicionou. Daniel propôs no coração não se contaminar. Em Daniel 1, verso 8. Isto mostra 3 níveis da intensidade dele. A primeira, intensidade no coração, decisão interna.
Antes de qualquer atitude externa, Daniel decidiu dentro de si. Ele não negociou seus valores, mesmo sem ninguém vendo. Louvado seja Deus. A intensidade começa no secreto. Louvado seja Deus. Intensidade na santidade. Posicionamento. Ele recusou de contaminar Daniel. Em Daniel, verso 1, quer dizer, capítulo 1, verso 8. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das varilhas do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que concedesse não se contaminar com aquilo que parecia normal naquela noite. Ele entendeu que estar em terra estranha não significa viver como ela. Glória a Deus, aleluia. Intensidade na dependência de Deus. Confiança. Mesmo correndo risco, ele confiou em que Deus sustenta a sua escolha. Louvado seja Deus. Glorificado o nome santo do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Que palavra. Eu agradeço por esta oportunidade. Eu passo continuidade para a irmã Severina. Amém? Amém, glória a Deus. Saúde as irmãs na paz do Senhor, amém? Que nessa tarde o Senhor venha falar aos nossos corações, através dos testemunhos, dos louvores, da palavra, né? Que o Senhor nessa tarde venha abençoar a vida de cada uma de nós, amém? Eu vou deixar uma mensagem aqui também lá em Jó 42, verso 1, aonde fala, né? Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tu tudo podes, e que nem dos teus propósitos podem ser impedidos. Amém? Nós sabemos que o Senhor é aquele que tudo pode. Nenhum dos propósitos do Senhor na minha e na sua vida pode ser impedido, porque quando o Senhor decide, está decidido, né? Quando o Senhor fala, é hoje, né? E assim eu vou louvar o Senhor em engrandecimento, né? Para honrar a glória do nome dele, que o Senhor continue falando, né? Através das palavras e dos louvores nessa tarde, em nome de Jesus. E abra seu coração, abra sua mente, se derrame nos pés do Senhor nessa tarde, amém? Porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Que Deus venha abençoar a minha e a sua vida no dia de hoje. Em nome de Jesus, aleluia. Que essa tarde o Senhor venha se fazer presente nas nossas vidas. Se o brilho dos olhos se foi, se o sol no horizonte apagou, se todos os amigos partirão,
somente a tristeza ficou. Se tudo que faz não dá certo, se está difícil prosperar, a vida parece um deserto imenso para atravessar. Chame o homem que um dia fez brilhar os olhos de Bartimeu, que encheu a casa de alegria, de um homem chamado Zaqueu, que chamou os discípulos de amigo, ajudou Abraão a prosperar, enviou o anjo no deserto para socorrer Ismael e Agar. Sobre a tua fé é que ele pode trabalhar. Então chame por ele, se esteja morto, vai ressuscitar. Se é pouco, o alimento faz multiplicar. Se o barco está no mar, perto de afundar, é só a ele chamar. Então chame por ele, coração entristecido, volta a sorrir. Toda dor e toda angústia vai ter que sair. Na verdade, para tudo normal prosseguir, é só a ele chamar e glorificar, para ele trabalhar. Glória a Deus, chame por ele nessa tarde, aleluia. Ele é o meu e o teu socorro, glória a Deus. Chame o homem que um dia fez brilhar os olhos de Bartimeu, que encheu a casa de alegria, de um homem chamado Zaqueu, que chamou os discípulos de amigo, ajudou Abraão a prosperar, enviou o anjo no deserto para socorrer Ismael e Agar. Este homem é Jesus de Nazaré, e sobre a tua fé é que ele pode trabalhar. Então chame por ele, mesmo que esteja morto, vai ressuscitar. Se é pouco, o alimento faz multiplicar. Se o barco está no mar, perto de afundar, é só ele chamar. Então chame por ele, coração entristecido, volta a sorrir. Toda dor e toda angústia vai ter que sair. Na verdade, para tudo normal prosseguir, é só ele chamar e glorificar. Aleluia! A ele chamar. Então chame por ele, coração entristecido, voltar a sorrir. Toda dor e toda angústia vai ter que sair. Na verdade, para tudo normal prosseguir, é só a ele chamar e glorificar, para ele trabalhar e glorificar, para ele trabalhar. Aleluia, glória a Deus. Tá difícil, chame por ele, aleluia. Deus é aquele que está bem presente, né? E no momento que nós mais precisamos, ele se encontra nas nossas vidas, amém? E nessa tarde eu quero dar oportunidade para alguma irmã que queira louvar, contar um testemunho, falar alguma coisa da parte do Senhor. Amém? Alguma irmã?
A glória e a paz do Senhor Jesus, amadas. Aleluia. Queria estar louvando um louvor para os nossos corações nessa tarde. Aleluia. Espírito Santo. Aleluia. Lembre-se que o Senhor está contigo. Aleluia. Em todos os momentos. O Senhor, Ele não te abandonou. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Aleluia. Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem. E de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo. Eu sou um Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor. E para sempre serei o teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Pelo terrores abatido e pela seta ferido, eu tão meigo com carinho lá do mundo te busquei e te trouxe para minha lei. Aleluia. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Oh, aleluia. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. E ao teu lado
para te guiar. Aleluia. Se entrares na batalha, Arabasaio, eu contigo entrarei, lutarei. Aleluia. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Aleluia. Ele não te deixa. Oh, aleluia. Ele não te abandonou. Seja onde você quer que vá, Ele está contigo. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Lindo esse louvor, né? É um louvor que aonde o Senhor fala, né? Que aonde nós estiver, Ele estará conosco, né? Jamais nos abandonará. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Diante da tristeza, da alegria, da saúde, da doença, Ele está sempre conosco, segurando nas nossas mãos para não deixar a gente cair, amém? Mais uma irmã que quer contar um testemunho, louvar o Senhor nessa tarde. Vamos abrir a boca, vamos adorar, né? Que é tarde de bênção, de vitória. Eu creio que é tarde de cura, tarde de portas abertas, tarde de nós dar o melhor para o nosso Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus, meninas. Boa tarde a todas. Espero que vocês estejam bem. Vamos estar louvando ao Senhor, amém? Como pode um Deus sendo tão forte insistir em alguém que é tão fraco? Não dá para entender. Sim, eu já tentei. Sua misericórdia não encontra explicação. E mesmo quando fraco eu estou, encontro forças em seu imenso amor. E quando eu falhei, nunca me julgou. E o seu poder se aperfeiçoou. Que Deus é esse que conhece minhas fraquezas e é capaz de ver beleza em alguém tão imperfeito, feito eu. Que Deus é esse? Pega aquilo que é quebrado e em suas mãos é restaurado e usa só para confundir aqueles que pensam que são. E mesmo quando fraco eu estou, encontro forças em seu imenso amor. E quando eu falhei, nunca me julgou. E o seu poder se aperfeiçoou. Que Deus é este que conhece minhas fraquezas e é capaz de ver beleza em alguém tão imperfeito, feito eu. Que Deus é esse? Pega aquilo que é quebrado e em suas mãos é restaurado e usa só para confundir aqueles que pensam que são. Só me resta te adorar
e dizer que tu és tão grande. Só o Senhor para acreditar em alguém tão inconstante. Só me resta te adorar e dizer que tu és tão grande. Só o Senhor para acreditar em alguém tão inconstante. Tu és tão grande. A palavra do Senhor vai dizer em Jeremias 18 que o vaso estava nas rodas e o oleiro estava fazendo aquele vaso. E o vaso se quebrou nas mãos do oleiro e o oleiro não descartou aquele vaso. Aleluia, Deus. Ele pegou e tornou a fazer um vaso novo. Eu não sei como é que você está aqui. De repente você está quebrado, destruído. O oleiro não te despreza, ele não descarta a sua história. Ele está aqui para restaurar você. Então levanta a sua mão e seja restaurado por ele nesta tarde. Aleluia. Que conhece minhas fraquezas e é capaz de ver beleza em alguém tão imperfeito, feito eu. Que Deus é esse? Pega aquilo que é quebrado e em suas mãos é restaurado e usa só para confundir aqueles que nem são que são. Amém? Aleluia. Que o Senhor continue abençoando cada uma de vocês. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Que Deus é esse, né? Que Deus é esse que olha para mim, para você, e ele assim nos abençoa, não vê defeito, né? A Camila louvando esse hino, eu voltei lá atrás, né? Há uns anos atrás, quando eu saí da presença do Senhor, lá fora eu fiz tudo, assim, aprontei muito. Para os outros eu não prestava, não prestava assim, né? Eu bebia, era cachaceira, era conhecida como cachaceira. A Michelle conhece um pouco da minha história, ela sabe quem era eu quando eu estava no mundo, né? E muitos olhavam para mim, não dava nada, nada. Eu era um caso perdido. Mas que Deus é esse, né? Que olhou para mim, teve misericórdia, me guardou, me resgatou e me trouxe de volta para a casa dele, para a presença dele, né? O que eu quero dizer com isso, minhas irmãs, é assim: tem alguém que está no mundo, está bebendo, está usando droga, pode ser o que for. Você está orando, a sua oração vai alcançar essa pessoa. Seja seu marido, seja seu filho, seja seu parente, não importa. A sua oração alcança sim, porque me alcançou. Só Deus sabe como era eu no mundo. A Michelle conhece bem. Muitas das vezes eu bebia tanto que eu acertava o caminho da casa, porque bebo acerta o caminho da casa dele, viu? Misericórdia, Jesus. Mas assim, a minha filha se envergonhava de mim, era coisas terríveis. Mas chegou um momento que Deus, ele deu um basta, me libertou da bebida, me libertou do cigarro, me libertou do mundo. E hoje eu estou na presença do Senhor. E eu sou muito grata a Deus pelo que ele tem feito na minha vida, né? Porque merecer eu não merecia.
mas o Senhor, ele usou da sua infinita misericórdia nessa tarde. O Senhor, ele tá falando, né, que ele é Deus, que ele olha para mim, ele olha para você, com os nossos defeitos, porque nós não somos perfeitos, né? Perfeito é só o Senhor. E ele tá assim, né, despertando nós a cada dia para que nós venhamos buscar mais, né? E nessa tarde eu quero falar também que se você tem orado por alguém que está no mundo, não desista, continue orando, continue clamando, continue no propósito, porque o Senhor vai resgatar, assim como Ele não me resgatou. Pessoas não desistiram de orar por mim. Uma moça lá chamada Irmã Jô, eu queria ver, como se diz lá no mundo, é o cão na minha frente, eu queria ver essa mulher, eu não gostava dela. Não era eu que não gostava, era quem estava em mim, né? Depois que o Senhor, ela nunca desistiu de orar por mim. Depois que o Senhor me libertou, eu peguei um amor tão grande por essa mulher, né? E é isso, irmãs, a gente não podemos desistir dos nossos, né? Continuamos orando e tendo fé que o Senhor vai trazer, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Se o Senhor me resgatou do mundo e me trouxe de volta para a casa dele, porque eu mesmo olhava para mim e achava impossível eu voltar para a casa do Senhor. E olha eu aqui, né? O Senhor, porque para Deus nada é impossível. Aos meus olhos podia ser, mas para Deus não era, né? Porque quando é da salvação, não importa onde esteja, o Senhor resgata e traz de volta para a casa dele, em nome de Jesus, né? E eu vou dar a oportunidade para a irmã. Eu vou dar uma oportunidade para a pastora Daniele, né, para ela falar algo que o Senhor tem colocado no seu coração, né, o louvar, e vamos ouvir mais um pouco do nosso Deus, né? Aleluia, louvado seja Deus. Olá, meninas. Desejo uma tarde abençoada para cada uma de vocês. Né, hoje o Senhor vai falar, né, comigo e com você através dos louvores de cada irmã que estiver falando, né, que a gente venha estar nesse momento ligando, né, se concentrando, ligando a nossa mente no trono do Senhor. E eu pedi aqui uma palavra para o Senhor, né, para trazer uma saudação. E o Senhor me deu em Isaías 61, versículo 3, no qual eu vou estar lendo: a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, né? O Senhor, ele vem falando comigo e com você nesta tarde, né? Que o Senhor, ele tá mudando o meu e o teu cenário, né? No lugar onde há tristeza, há choro, há angústia, né? Há espírito atribulado, espírito angustiado, né? O Senhor, ele vem trazendo alegria, né? Ele muda, né, o meu e o teu cenário, né? Ele muda a minha e a tua vida, né? O Senhor, ele fala comigo e com você nesta tarde, né? Que eu e você venha estar elevando, né, os nossos olhos, né, diante do Senhor, né? E atenta ao chamado dele, se atentar, né, o que ele tem nos ensinado, o que ele tem nos instruído, porque o Senhor, às vezes, ele fala comigo e com você, e às vezes a gente está com o nosso coração tão aflito, né? E às vezes a gente acaba não dando ouvido, né? Aquilo no qual o Senhor, ele tem falado, né? E se hoje a gente pegar e a gente analisar, né, desde o começo, né? Tem poucos minutos no qual começou esse culto da tarde, né? Mas o Senhor, se a gente pegar e for olhar, o Senhor, ele já tem falado comigo e com você, né? Através dos louvores, a irmã Severina mesmo deu testemunho aí dela aí, né? Falando a respeito dela beber, fumar. E o Senhor, dessas maneiras, essas pequenas coisas, o Senhor, ele fala comigo e com você, né? E o Senhor, ele fala, né, que eu e você, a gente venha estar focando, né, os nossos olhos diante dele, né? Eu não sei qual é a angústia,
né, do seu coração. Eu não sei o que é que você tem passado, né? Mas o Senhor nessa tarde ele fala, né? Ele libera óleo de alegria, né? Sobre o meu e sobre o teu coração, sobre as nossas vidas, né? Ele derrama uma nova unção sobre mim e sobre você. E aquilo no qual eu e você, né? A gente tem se angustiado, tem se preocupado, né? O Senhor ele vai trabalhar sobre a minha e sobre a tua vida. O Senhor, ele vai fazer de uma maneira diferente. A gente, a cada dia, né, a gente tem aprendido, né? Igual fala, né? O nome do grupo, né? Geradas na oração, né? Eu e você estamos gerados através de oração. E aqui é uma intercedendo pela outra, né? Uma aprendendo com a outra. E é o que o Senhor, ele quer sobre a mim, sobre a tua vida, né? E que a cada dia a gente venha se focar, né? A gente não venha olhar para baixo, não venha deixar a nossa coroa cair, né? Porque eu sempre falo, né? Do momento que eu e você olha para baixo, a gente abaixa a nossa cabeça diante dos nossos problemas, diante de certas situações no qual a gente se depara na nossa vida, a gente deixa a nossa coroa cair. Né? Por isso que a gente sempre tem que estar olhando, né, de cabeça erguida, né, passando a prova, glorificando a Deus, né, independente da situação, independente de como esteja o meu e o teu coração, né, que a gente venha estar passando, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, que a gente venha estar dando sempre glória ao Senhor, né, por mais que a prova seja dolorida, por mais que a prova faça a gente sangrar, faça o nosso coração doer, a gente olhar para um lado, olhar para o outro, a gente não vê a saída, não vê a direção, né? A gente pedir, clamar ao Senhor por socorro, né? O Senhor, ele é o único verdadeiro amigo nosso, né? Aquele no qual estende as mãos a todo instante para minha e para a tua vida, né? E que eu e você venha focar mesmo assim, sabe? No Senhor, e não venha olhar para o lado e nem para trás, né? Porque se a gente olhar para trás, olhar ao redor, eu sempre costumo de pregar aqui na igreja aqui falando, né? A respeito que se eu e você, a gente for olhar ao nosso redor, às vezes a gente não sai nem de dentro da nossa casa, porque dentro da nossa casa a gente encontra falha, no vizinho a gente encontra falha, a gente encontra erro, né? E a gente acaba ficando numa caverna trancada. Por isso que o Senhor, ele sempre fala, né? Que o alvo é ele, que a gente tem que estar olhando para ele, independente da situação, né? Eu venho falar para cada uma de vocês, independente do que cada uma esteja passando, né? Foca no Senhor, né? Olha somente para Ele. Se vir coisas para te afligir, para te entristecer, palavras, né? Porque às vezes a gente ouve palavras, entristece o coração da gente, às vezes uma atitude entristece o coração da gente, a gente não vem olhar para isso, porque o inimigo a todo instante, ele vê uma brecha em mim e em você, né? E ali ele vai trabalhando, né? E ele sabe da maneira que ele vai agir sobre a nossa vida. E ali, às vezes, ele pode estar usando ali, né? E às vezes a gente leva para o nosso coração, a gente às vezes acaba se entristecendo, se angustiando, é uma conta, é uma dívida, é muitas coisas mesmo, no qual a gente deixa de entrar dentro do nosso coração, né? E o Senhor, ele fala com cada uma, né? Que cada uma, quando vier orar, peça para o Senhor limpar o coração, sabe? No lugar da tristeza, o Senhor, essa angústia, o Senhor, ele está tirando, né? E o Senhor, ele trazer alegria. Porque se a gente entrar, né, num culto, né, glorioso como esse, né, cada momento que tiver de oração, o que for, né, tanto aqui no grupo como no ministério de cada uma, né, a gente adentrar com o coração limpo, com o coração aberto, o Senhor, ele entra e ele faz morada. E às vezes a gente entra e acaba saindo vazia, porque a gente já entra com o nosso coração fechado, a gente já entra com o coração angustiado, a gente já entra preocupada, né? E não é o que o Senhor, ele quer da minha e da tua vida, né? O Senhor, ele quer que eu e você venha pegar a nossa dor e colocar no nosso bolso e falar, Senhor, eis-me aqui, né? Que o Senhor venha estar me usando, que o Senhor venha trabalhar na minha vida, que o Senhor venha me fazer um vaso, né? Um vaso de um instrumento usado por tuas mãos, que eu venha estar abrindo a minha boca, entregando aquilo, né? Independente da situação. Quanto mais eu e você faz para o Senhor, mas o Senhor, ele vai fazer, né, para mim, por você. E às vezes bênçãos
vitórias, algo que eu e você quer, fica a barreira, fica o impedimento, é porque às vezes a gente está deixando de fazer algo no qual o Senhor ele quer, né? E nessa tarde o Senhor fala, né? Para cada uma, alegre o seu coração. O Senhor ele está trazendo nessa tarde óleo de alegria sobre a vida de cada uma. Amém. Assim eu agradeço a oportunidade. Eita, glória, é isso aí. Glória a Deus. Deus está falando, né? Vamos cada uma de nós aí pegar a nossa porção, né? Para não perder a nossa bênção nessa tarde. Em nome de Jesus. Gostaria de ouvir uma palavra pela irmã Aparecida. Glória a Deus. A paz do Senhor, eu, irmã? Sim, Ah, tá, irmã. Eu vou ajoelhar aqui, vou sair daqui. Eu estou perto da minha neta, assistindo desenho. Eu vou ajoelhar aqui. Irmã, a paz do Senhor Jesus, né? Eu agradeço a minha oportunidade, pela glória de Deus, né? Que a irmã falou aí, a irmã Daniele, né? Deus por ir na terra, né? Porque eu hoje ouvi palavras, né? Dura, né? Palavra dura, e a gente tem que estar preparada mesmo, né? Porque vem para machucar, né? Vem da onde não espera, né? Vem da onde a gente menos espera, né? A gente cria um filho com tanto amor, com tanto carinho, né? E a gente tem que ficar ali, né? Cuidando à noite, choro, e a gente faz tudo por um filho, né? A mãe aqui só tem mais mãe, né? Eu tenho certeza que tem mais mãe. Então a gente faz tudo por um filho, a gente dá amor, o filho pede. Eu acho assim que eu mimo demais, né? Eu acho que o meu defeito é mimar demais. Um dia desse, uma irmã estava pregando, eu vi uma irmã falando assim que eu não sei, foi no YouTube que eu assisti uma pregação de uma irmã, a irmã falando assim, que ela tinha de tudo, ela bastava ela estalar o dedo e a mãe dela estava dando de tudo. E aí se estragou ela, né? Estragou ela, que ela maltratava tanto a mãe dela, e a mãe dela bastava ela estalar o dedo, a mãe dela já estava com tudo na mão para ela. Então eu falei, Jesus, eu parei e falei, Senhor, essa irmã está falando, parece que ela está contando a minha vida com a minha filha caçula. Porque minha filha caçula é tudo para mim. A minha filha caçula, nossa, ela pisca o olho, eu já estou ali na porta dela com a verdura chegando na porta dela, tudo. Então, a irmã Daniele falando aí, eu falei, meu Deus do céu, parece que Jesus foi lá. Eu não conheço a irmã Daniele, eu não conheço essa irmã que está falando. Aí eu falei, Jesus, a irmã está falando, parece que ela está sabendo o que acabou de acontecer comigo nessa parte da manhã. Eu fui até no posto de saúde medir a pressão. E Deus está falando mesmo, Deus está falando. Eu fui até medir minha pressão, que eu fiquei até com a pressão alta. Porque eu ouvi coisas duras da minha irmã, da minha filha, perdão, da minha filha. E eu ouvi a irmã falando assim, eu falei, Jesus, parece que essa irmã estava do meu lado. Parece que a irmã estava do meu lado ouvindo. E eu falei, Jesus, e eu tenho que só glorificar. Eu estou chorando, irmãs, não é de tristeza, não. Porque eu sei que ela não conhece a palavra, né? Eu falo assim, Senhor, minha filha não conhece a palavra. Então eu falo assim, Senhor, perdoa minha filha, que ela não sabe o que fala, né? Às vezes eu falo assim, Senhor, perdoa meus filhos não sabem o que fala, né? Às vezes magoa, mas eu glorifico a Deus o tempo todo, eu estou glorificando o Senhor por tudo que Ele tem feito, né? Por tudo que Ele irá fazer na minha vida. E na hora que ela falou que as palavras duras para o meu coração, eu passei deu assim, uma coisa ruim, né? Eu fui lá no posto, pedi a pressão, a menina falou assim, só tomou remédio hoje? Eu falei, não, eu esqueci. Mas é porque de tanto que ela me falou palavras tão duras, que eu, cuidando da filha dela que está aqui, né? E ela falou, vou mandar buscar a menina, a senhora não vai mais ver a menina, é o inimigo, né? Se levanta. Toda vez que eu levanto em consagração, que eu penso, Senhor, hoje eu vou consagrar a Deus. O inimigo se levanta. Ela está queimada, eu falei com ela tanta palavra de amor. Falei, minha filha, eu te perdoo em nome de Jesus, mas que você vê, escuta os áudios que você falou para mim e peça perdão ao Senhor em nome de Jesus, tá, minha filha? Se você não quiser pedir perdão também, não tem problema não, eu te perdoo em nome de Jesus. Aí eu falo, Senhor Jesus, meu Pai, a irmã falando aí, meu Deus, é só isso que eu queria falar, irmã.
Eu levei ontem, a minha filha mais velha, ela tem falado coisa, minha filha ficou 2 anos e 3 meses sem falar comigo. Ontem, ela falou, mãe, eu preciso que a senhora vá lá na loja tal, ver se a senhora consegue tirar algumas coisas que eu preciso. Ainda ficou faltando as coisas do neném. Mas, pela glória de Deus, eu consegui tirar as coisas que que eu creio que todos são necessários. O enrolador do neném, porque ele vai ficar no ar-condicionado, já falei. Comprei 2 cobertores, 2 saidinhas, que ela não tinha roupa para o neném sair do hospital, para vestir na hora que ele acabasse de nascer, e 2 cobertores para colocar no neném, e 2 saidinhas de maternidade, e as fraldas que ela pediu de pano, né? Que ela pediu fralda de pano, para colocar no seio, que ela sai muito leite. Então, eu consegui tirar pela glória de Deus no meu nome. Essa menina ficou 2 anos e 3 meses sem falar comigo. E eu nunca guardei ódio dos meus filhos, eu nunca guardei mágoa dos meus filhos. Sempre eu estou com as mãos estendidas para os meus filhos. Eu acho que está faltando, como eu escutei, a irmã falando, meu Deus, eu falei, está faltando um não. Acho que eu não, meu Deus, Senhor da glória. Irmãs, me perdoem em nome de Jesus. Mas tudo que eu tenho colocado nas mãos de Deus, eu tenho alcançado. E eu sei que a minha filha falou isso no momento de raiva, no momento de ódio, e ela não conhece a palavra, não era comigo. Era o pai dela que mandou perguntar para ela algo que ela falou para ele, que ontem ela ia providenciar para ele. Porque ela tem feito da gente só Jesus. A gente, depois que os filhos casam, a gente não é obrigado a filho, não. E eu creio que as irmãs aqui, depois a irmã vai falar. Olha, ela apanhou, ela já pegou com o pai dela 3 botijas de gás, e o pai não é igual mãe. Mãe releva tudo. Eu até pago as coisas para ela. Ele põe com ele, eu até pago. Mas aí a sogra dela, tudo que ela apanhou na loja, em nome da sogra, a sogra obriga ela e o esposo dela a pagar. Aí ela veio chorando, que o aluguel foi para R$1.000, e o esposo dela ganha R$100 por dia. Ela passou a receber, acho que de 850, parece que ela falou que foi para R$1.000, né, para R$1.000 por mês de Bolsa Família. Então, quer dizer, é inclusa água, luz e internet. R$1.000 para eles comer. Mas a lata de leite do neném, eu confesso que é cara. Mas tem que ir no médico, para o médico dar a receita para pegar o leite e a fralda aqui na minha cidade. O médico está dando, e não deu. O médico não, o prefeito, não deu a lata de leite do neném. E a lata de leite do neném dela é R$80 o leite do neném. Eu reconheço que não está fácil, porque quem paga R$1.000 vai sobrar R$1.000 para ela comer, comprar remédio nato, que eu que dou os remédios neném, mas o pai dela que dá os remédios neném. As fraldas, o prefeito não deu ainda, o leite ele já deu, acho que 3 latas, mas eu não sei, que diz que ele vai continuar dando a fralda e o leite. O que eu fiquei sabendo é que ele vai continuar dando a fralda e o leite. O gás também, ela ganhou o gás. Aí o pai dela só falou que ia pegar o gás até ontem, que era segunda. Mas o pai dela, como ela já deve 3 botijas de gás e deve o comércio do pai dela mais de R$1.000, e os R$600 de aluguel que ela morava numa casa aqui, o pai dela deu R$600 ela, pagar o aluguel. Aí o pai é nervoso, mandou eu falar para ela hoje, cadê o gás? Ah, mas foi para quê, irmã Daniela? Deus te usou aí, e eu falei, não guardo ódio, não guardo mágoa, nada no meu coração. Eu quero agradecer as irmãs, me perdoe, porque eu só quero dizer assim, irmãs, Deus tem me ensinado a me calar, até mesmo para aqueles que me ferem, que eu falo todo dia para Deus, eu prefiro ser ferida do que ferir alguém, porque se eu ferir alguém, eu não durmo, eu não como, eu perco até o apetite. Então, eu prefiro ser ferida, magoada, do que magoar e ferir alguém. Amém? Eu peço às irmãs que orem pela Heloísa, que ela é uma menina de 24 anos. Ela vai fazer 25 anos. Então, ela é uma criança ainda, né? Uma criança que tem 2 crianças,
uma menina de 3 anos e um bebê vai fazer 3 meses, né? Então, ela está nervosa, está sem jeito com as crianças. A menina veio para cá ontem à noite, e eu ajudo ela com remédio, tudo, mas ela está muito nervosa. Então, eu peço às irmãs que orem pela minha filha Heloísa, e tudo na minha vida, irmãs, sabe por que isso? Eu vou perguntar à missionária Michele, vai me entender, e as irmãs aqui, irmã Daniele, pastora Cíntia, todas as irmãs, irmã missionária Raíssa, todas as minhas irmãs aqui que é missionária, e que todas as irmãs que estão neste grupo e orem pela minha família, vai entender. Quando muda da casa, quando Deus está transformando moldando aquele, se levanta o outro, né? As irmãs vão me entender. Deus está transformando alguém dentro da minha casa. A forma de me tratar, porque eu já falei com o Senhor eu já não aguento mais. E a missionária Michele tem falado para mim, irmã Aparecida, peça o Senhor só para... Deixa só na mão de Deus. Deixa só na mão de Deus. A missionária Michele me falou desse jeito, e a pastora, e a irmã Daniele, acho que foi a irmã que eu conversei, e a pastora Cíntia também, eu conversei com ela, e acho que foi a irmã Daniele que me respondeu, a missionária Michele também me respondeu. Não lembro se a pastora Cíntia me falou algo também. Eu tenho pedido às irmãs no privado, as irmãs têm conversado comigo. Quando Deus está trabalhando, porque Deus está moldando alguém dentro da minha casa. E hoje a minha filha veio, mas veio com ataque. Aí meu esposo pediu o telefone, me dá aqui. Eu falei, não vai responder nada. Deixa assim, amém? Deus está transformando alguém, o modo de me tratar dentro da minha casa. Aí o inimigo se levantou do outro lado, amém? A paz do Senhor, eu agradeço a minha rica oportunidade. É por causa da felicidade que eu estou, porque eu estou sentindo o agir de Deus dentro da minha casa, amém, irmãs? A paz do Senhor, Deus abençoe a tarde de cada um, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A gente tem que entregar na mão de Deus, né? Porque quando a gente entrega na mão de Deus, Ele age. E quando alguém cai na mão do inimigo, Deus tira. Agora, quando cai na mão de Deus, não conheço quem tire. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. E agora a gente vai para a melhor parte, né? Para aquela parte onde eu tenho certeza que o pão já está quentinho, né? Para a gente comer a palavra nessa tarde, em nome de Jesus. E vamos ouvir Vamos pedir para a missionária Eunice, né? Orar pela pastora Cíntia, trazer uma palavra gloriosa para nós nessa tarde, porque eu tenho certeza que já está quentinha aí, em nome de Jesus. Glória a Deus, e desde já eu já quero agradecer a minha oportunidade nessa tarde e que Deus venha continuar falando conosco, amém? Missionária Eunice. Missionária Eunice, tá por aí, minha amada? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Como a missionária Eunice não respondeu, vamos ouvir a missionária Michele, amém? Orar pela pastora Cíntia, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar pela pastora Cíntia. Amém, queridas? Maravilhoso Deus, glorioso e eterno Pai. Senhor,
Nesse momento, Pai querido, nós apresentamos a Ti a vida da Tua filha. Na Tua mão, Senhor, eu sei que ela já se encontra. Deus Todo-Poderoso, que o nosso coração, papai, venha estar aberto para ouvir e guardar a Tua palavra em nosso coração. Deus, usa a vida da Tua filha como uma flecha na mão do flecheiro. Senhor, enquanto ela ministra, cuida, Senhor, da casa dela, da família dela. Aleluia, Deus de poder e glória. Deus de poder e glória, usa ela, Senhor, grandemente, Pai, nessa tarde de hoje. Fala, Senhor, aos nossos corações. Senhor, desde já, Pai, eu te louvo e te agradeço na certeza da vitória, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo de Deus. Amém, meninas? Pastora Cíntia. Boa tarde, meninas. A paz do Senhor Jesus a todas. Espero que vocês estejam bem. Já tivemos louvores abençoados, palavra, testemunho, né, de fé, né, porque o Senhor está transformando, o Senhor está cuidando, o Senhor está lapidando, e isso nós vamos, quando é nas nossas casas, né, parece que é mais real ainda, né? Porque vai acontecendo e às vezes a gente não nota, às vezes a gente não percebe, mas quando é ali na nossa casa, lindo foi o que a Aparecida falou. Então Deus abençoe e vai ter mudança, vai ter transformação e tu ainda vai contar esse grande testemunho em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor faz, né? Essa tarde abençoada onde o Senhor nos presenteou, né? Eu deixei aí fixado uma frase assim: em terras estranhas você pode até estar fora do lugar, mas se Deus estiver com você, você nunca estará fora do propósito. A obreira Severina contou um pouco, né, falou um pouco da vida dela, pessoal, de como era, né, mas o Senhor tinha um propósito para a vida dela, assim como o Senhor tem um propósito para a vida de cada uma que está aqui. Eu não sei em que momento da vida que você se encontra, né, eu falo no reino, em que momento que está o ministério de vocês, mas eu sei que o Senhor, Ele tem propósito, e é através da tua vida, né, que você vai acrescentar na vida da tua família. Como eu sempre falo, aqui não tem 24 mulheres, tem 24 famílias inteiras, né, de 3, 4, várias pessoas, e o que o Senhor tem para fazer não para em nós, né, não para em nós, Ele vai ultrapassar, Ele vai fazer transbordar a cada dia, porque o Senhor faz dessas coisas, né? E a palavra de hoje, né, sobre o tema dessa semana, é um tema forte. A gente passou pelo propósito de Daniel de 21 dias, e foi um propósito assim surreal, onde a presença do Senhor foi notável, foi notória a cada dia. Foram 21 dias, oração 3 vezes ao dia, né? Tivemos jejum e foi coisa gloriosa. As meninas que adentraram há pouco no grupo, infelizmente não puderam participar, mas eu creio que o Senhor vai preparar um momento igual, né? Mas foi coisas assim, nós estamos até hoje ainda, né, falando, vivenciando do que aconteceu no propósito de Daniel. E aqui não diferente do tema dessa semana, quando fala que intimidade que sustenta em terras estranhas, né, como aqui na frase, que eu e você pode até estar fora do lugar, mas se o Senhor está comigo e contigo, estar fora do lugar não é nada, né? Porque nós estamos com o propósito do Senhor. Ele nunca vai nos deixar fora do propósito dele. E aí, essa intimidade a gente já pode ver de cara que não era uma intimidade superficial de Daniel, né? Não era uma intimidade momentânea, não era uma intimidade que hoje eu tô, amanhã eu não tô. Era uma intimidade profunda, né? E quando a gente fala de profundidade, a gente lembra de raízes, né? Pode parecer por fora que aquela árvore não tem nada, não tem folha, tá seca,
quis se matar, mas e a raiz dela? Eu te pergunto nessa tarde, já para a gente já fazer essa reflexão, como que tá a sua raiz? Qual é a sua profundidade, né? O que você tem feito, não somente, né, aos olhos vistos, não somente para mostrar, né, seja no ministério, seja no grupo de oração, mas como que tá a sua raiz, o que você tem feito, né? Nos bastidores dos bastidores, vamos se dizer assim, né? Porque é o Senhor que vê. Às vezes a gente pode esconder para o homem, a gente pode esconder para pastor, pode esconder para amigo, mas para o Senhor a gente não esconde nada. Então, eu e você devemos a cada dia nos preocupar como está sendo a nossa intimidade, se a nossa intimidade está sendo superficial ou está sendo profunda, né? E aqui em Daniel 1, né, vou ler aqui eu coloquei no computador porque a letra a Bíblia tá pequenininha, eu tô sequita. No terceiro, quem tiver Bíblia pode acompanhar, né? No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Ou seja, ele tomou para si, ele não deixou que entrasse nada, ele, né, o que ele queria ali naquele momento era impedir que entrasse, né, suplementos, tentou bloquear, tentou dominar. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, né, com letra minúscula, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei de Aspanás, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e as línguas dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o de Beltesazar, e Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque, o de Azarias o de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenham medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro a quem o chefe dos eunucos havia construído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer, a água a beber. Então examine diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. Conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isso, e experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que a carne que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim, o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber, e lhe dava legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel, Deus deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor.
E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. Aleluia. E em toda a matéria de sabedoria e discernimento sobre o que o rei lhe perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o primeiro ano do rei Ciro. Aqui, logo no final, né, a gente já pode ver que em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, né, o que havia sido perguntado, não se achava, né, tão sábio, tão inteligente como Daniel. Né? Porque aqui, como já falei desde o começo, ele estava em terras estranhas, mas ele não decidiu, ele não, como fala, ele não deixou se contaminar, né? E aí eu pergunto para ti, nessa tarde, você está deixando se contaminar pelos problemas, pelas aflições, por tudo, não somente em terras estranhas, porque terra estranha é quando eu e você também está passando por algum momento que a nossa visão não é correta passar, é um momento de tristeza, é um momento de desânimo. Isso também é terra estranha, porque tira eu e você do que gostaríamos de estar enfrentando, vivendo, que é momento de alegria, mas como que estamos vivenciando essas terras estranhas? Será que nós estamos deixando nos contaminar ou será que não? Né? Ali o Senhor fala que no primeiro versículo, né, fala assim que o Senhor entregou a Joaquim os utensílios do templo na mão dele, mostrando a soberania de Deus sobre a derrota de Judá, né? Aí ali o rei ordena trazer jovens nobres, sem defeitos, inteligentes e cultos para servirem no palácio, né? E o objetivo, no caso, era forçar a aprender a língua, a cultura da Babilônia, né? Apagando a sua identidade. E nessa tarde, eu enfatizo para cada uma que está aqui, que o Senhor não quer que você apague a sua identidade. Ele quer que você viva a identidade juntamente com Ele. A identidade a qual Ele já colocou, a qual Ele já colocou no teu coração, a qual o propósito que Ele tem sobre a minha e a tua vida não vai mudar. Para mudar isso, só depende de mim e de você. Quando a gente deixa de fazer para o Senhor, como eu sempre falo, o Senhor, Ele é educado, né? Eu demorei. Meu marido estava na igreja 7 anos para mim entrar na casa do Senhor, né? Meu marido já na casa do Senhor. Eu não fazia nada, eu fazia, não bebia, não bebia, não fumava, nada. Mas eu não estava na casa do Senhor. Então, aí depois de 7 anos, eu tomei vergonha na minha cara, né? Que é o que eu costumo falar, que eu tomei vergonha na cara, né? E estou, né, na casa do Senhor, né? Quem ganhou? Fui eu, né? O Senhor, ele tentou lá atrás, né? Tentou, bateu na porta, mas como eu falei, o Senhor é educado. Você não quer vir? Eu vou deixar por sua conta. Mas aí vai de mim e de você decidir, né? Qual que é a identidade que eu e você queremos ter, né? Porque eu hoje, né, pastora Cíntia, quando fala, o nome pastora não é por nome, negócio, mas assim, eu sou alguém, não precisa ser pastor, ser obreiro, só de você ser servo do Senhor, só de você, né, ter um nome, uma identidade com Ele, falar assim, ali vai a serva do Senhor, ali vai a pessoa que ora, que louva, já é grande coisa, né? Então, o Senhor não quer mudar a minha identidade nem a tua. Ele até quer, mas para coisas boas, né? Agora, o inimigo não. Ele quer apagar da minha vida, da tua vida, tudo que o Senhor já colocou. Tudo que demorou, às vezes, para o Senhor adentrar, colocar, mudar, transformar, né? Então, quando a intimidade, né, que mesmo em terras estranhas não adentra, é sobre isso, né? Então ali, quando a gente fala também de identidade, fala no versículo 5, 7, né, fala ali que ele
eles tiveram nomes alterados, né? Os nomes foram alterados, né? O nome de Daniel foi para Beltesazar, né? Depois Isaque, Sadraque, Mesaque e Abednego também mudou, né? E o Senhor, ele não quer mudar o meu nome e o teu nome para que perdemos a nossa identidade. Ele quer sim, diante da nossa identidade, fazer acontecer, né? E ali, quando a gente vê que a decisão de Daniel não se contaminar, né? Ele decidiu, então a decisão foi dele, diferente de quando eu e você não faz para o reino, diferente de quando eu e você deixa de fazer, a decisão também é nossa. A decisão está na minha e nas tuas mãos, né? E ali quando fala assim, ele propõe no seu coração, lá no versículo 8, que é um versículo bem forte, que fala: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Como eu falei, depende de mim e de você não se contaminar. Até porque ele fala que propôs no seu coração. Quem é que esquadrinha, quem é que conhece o meu e teu coração? Só o Senhor. Então, quando o Senhor sabe que lá no nosso profundo, no nosso coração, tem a vontade, né, ele vai fazer acontecer. Agora, se eu e você, como falando também da intimidade superficial, falar só por falar, deixar de fazer, ou falar assim, eu vou fazer, eu isso, eu aquilo, mas só para achar bonito, ou só para os outros, ver o que está acontecendo superficial, não vai mudar nada. Agora eu e você precisamos decidir qual é o meu e o teu caminho, não se contaminar com as porções, iguarias do rei, né, que aqui no mundo, falando, né, no mundo hoje em dia, que a cada dia, né, a internet, o celular, ele é uma ferramenta poderosíssima, né? Mas aí vai de mim e de você. Eu tô pegando meu celular na mão, né? Eu vou entrar para fazer algo para o Senhor, eu vou fazer uma leitura, eu vou, né, hoje em dia a gente tem muito, igual a Michelle fala, chat GPT, tem muito ali, isso, usa-se muito, mas para que finalidade que você tem usado ele, né, qual a ferramenta que você tem usado para quê, né, porque o Senhor deixa as ferramentas, mas aí, né, a ferramenta vai de você usar de forma, né, que vai alcançar pessoas, que vai evangelizar, que vai aumentar o reino. Agora, se você decidir simplesmente, eu tô ali entrando, eu vou ver não só um jogo, entrar em jogo, fazer as coisas que não vai acrescentar em nada, então o que você está fazendo? Você está se misturando nas terras estranhas, você está decidindo ficar nas terras estranhas, e o Senhor, ele não quer que eu e você fique em terras estranhas, o Senhor não quer que eu e você se contamine, ele quer que a cada dia a gente entenda que fomos separadas para uma grande obra, e essa grande obra, ela não pode parar, essa grande obra, ela não pode retroceder, é só avançar. E ali, depois do que Daniel decide, né, não comer aquilo ali, pede-se, ali fala que Deus move o chefe dos eunucos a ter compaixão de Daniel, né? Nós vamos encontrar nas nossas vidas situações que pessoas terão, né, compaixão das nossas vidas, porque vai ver verdade em nós, vai ver que o Senhor está fazendo, que o Senhor está transformando, então nós vamos também ter apoiadores, não é só pessoas que vão caluniar, não é só pessoas que vão apontar, né? Então devemos também ter sabedoria e ter gratidão por essas pessoas também. E ali Daniel propõe, né, um teste de 10 dias, né? Foram 10 dias que ele comeu apenas legumes e bebeu água. Foram 10 dias, assim, que eu imagino que foram surreais, né, naquele tempo, né? E ali ele achava que ele ia voltar magro, ia voltar cabisbaixo, ia voltar acabado, talvez ele não ia voltar, né? Mas ali ele tinha a certeza que quem estava com ele era o Senhor, né? Então, quando ele estava, voltando à palavra que eu deixei, mas se Deus estiver com você, você nunca estará fora do propósito. Então, o Senhor estava com ele aqueles 10 dias, então o propósito permanecia. Então, depois daqueles 10 dias,
os 4 jovens estavam mais saudáveis, eles estavam robustos, né? E que todos os que comiam as outras coisas não estavam da mesma forma que ele. E ali a gente também nota, vê, né, que eles tiveram a obediência intacta com o Senhor. Eles creram, eles acreditaram, né, que o Senhor estava com ele. Só um minutinho, meninas, por gentileza. Amor, liga pro Jadir, ele tá ligando aqui. Jadir? É um pastor que tá ligando. Então, eles decidiram, eles estavam mais fortes do que nunca, né? Eles estavam ali, passaram por aquele momento, mas eles continuaram acreditando, confiando. E ali Deus, né, dá àqueles jovens conhecimento, inteligência, sabedoria. E Daniel ganhou a capacidade de entender visões e sonhos, né? Então, ele ficou mais sábio do que nunca. E ele fez isso porque ele ficou assim, porque foi o Senhor que cuidou, foi o Senhor que lapidou, foi o Senhor que entregou, né? E ali o capítulo encerra destacando a permanência de Daniel até o primeiro ano do rei, né? Testemunhando a fidelidade de Deus por mais de 70 anos de exílio, né? Então, ali a fidelidade de Daniel na hostilidade daquele momento, né, demonstra que é possível ser fiel a Deus mesmo em um ambiente hostil à fé, né? Mesmo um ambiente que possivelmente aos nossos olhos pode ser que não é possível viver o evangelho, aos nossos olhos não é possível a cada dia ser fiel ao que o Senhor já colocou nos nossos corações, né? Então, nos nossos corações. E ali não é só comida, eu falo de cada dia, né? No que vem chega para nós, né? O que pode nos sujar nossas imagens perante ao Senhor, né? Então, a recusa em comer, a recusa em fazer as coisas que não agradam o Senhor tem que ser diária, tem que ser a cada dia, né? Ali Daniel tomou uma posição, né? Ele tomou uma posição. E que eu e você tomem essa posição a cada dia. Mesmo no cativeiro, Deus está no controle. Mesmo em terras estranhas, o Senhor está comigo, está contigo, porque o controle é dele. Nunca. Então, eu entendo isso a cada dia, eu estou entendendo e vou continuar entendendo, porque o controle está dele, não é a palavra que fala, não é a palavra que não está na Bíblia, mas fala, não cai uma folha da árvore sem a permissão do Senhor, é real, né? Então, se o Senhor quiser fazer na minha, na tua vida, ele vai fazer, se ele não quiser fazer, ele não vai fazer, mas decida honrar o Senhor, porque depois quem faz é o Senhor por mim e por você, né? Então, ali Daniel é um exemplo de jovem que ele não se corrompeu aos costumes daquela época. Ele continuou mantendo a sua fé. Então, minhas irmãs, que nessa tarde que eu e você continuamos a manter a nossa fé intacta, né? É fácil? Não é fácil. Não é fácil, né? Quando a gente vê ali no decorrer do livro de Daniel, ele foi jogado, né, na cova dos leões, né? Ele podia se recusar a orar ao rei, mas ele foi, né? Ele foi porque ele tinha certeza de quem estava com ele, né? E ali a gente vê na Bíblia, coisa linda, que ele foi e o Senhor livrou ele milagrosamente. Quando tem a situação lá dele orar, ele não fechou essas janelas, ele não se escondeu. Ele adentrou no teu quarto, as janelas ficavam abertas e ele orava os 3 vezes por dia. Ele continuou fazendo, ele foi fiel ao Senhor, recusou-se, né, a adorar ídolos, recusou-se a comer alimentos proibidos, né? E ali para mim, para você, assim, não, eu tenho que fazer, né? Eu vou fazer porque o mundo pede isso, não, mas o Senhor está falando que não se contamine, porque não foi fácil chegar até aqui, né? Eu não sei da vida de nenhuma das irmãs, né? Talvez tenha uma mulher que já foi da casa do Senhor, saiu, eu nunca tive, em nome do Senhor Jesus, essa ida ao mundo voltado, dizem, né? Pelo
as pessoas que eu conheço, que não é fácil. Então imagina você sair da casa do Senhor, voltar, o que você passa todo santo dia, né? Então quem não saiu, né, com aquele negócio que fixe de pé, continue de pé. E a cada dia, quem está, quem voltou, que vocês imaginam a fortaleza que também não deve ter sido para vocês que voltaram, né? Então, honro, né, o nome do Senhor, louvo o nome do Senhor, porque cada um está aqui, independente se teve idas e voltas, mas o importante é que está. Então, que a gente continue, permaneça, porque não é fácil, mas o Senhor está comigo e está contigo, né? E ali Daniel foi, né, levado, né? Daniel e os amigos dele foi levado ali aquela fornalha, né, ardente. Além de ser uma fornalha, ainda tinha leões, né? Ave Maria. Eu falei, imagina a situação, né? Mas o Senhor, o nosso Deus poderoso, que estava ali, né, cuidando, ele cuidou. Né? Ele cuidou e ele cuida da minha e da tua vida a cada dia, né? Então, que eu e você a cada dia entenda que o Senhor, ele tem o seu jeito de trabalhar, né? E aí a gente também tem que ver como que a importância de orar, a importância de buscar, né, a ajuda de Deus, porque sem o Senhor nós não somos nada, né? E permanecer fiel ao Senhor e mesmo em situações difíceis, é permanecer fiel. A fornalha, ela não vai te parar, a fornalha vai ser para te moldar, né? A fornalha do Senhor é para te moldar, né? Ele quer, né, que eu e você entenda que ele vai moldar, ele vai, assim como a gente estava ontem do barro, né, do vaso, né, que o Senhor moldou, o Senhor vai moldar porque ele sabe qual é o meu e o teu formato, o que precisamos ajustar, porque cada dia, né, temos algo para ajustar, porque se não tivermos algo para ajustar, nem aqui estaríamos, né, porque ninguém é perfeito, ninguém é 100% crente, mas devemos sim falar, Senhor, eis-me aqui, é renunciar ao que não está agradando ao Senhor. Eu costumo falar da porcentagem do tempo, porque a gente tem tempo, nós temos, mas e a disposição? Como que nós estamos cuidando da nossa disposição para com o reino, né? O Senhor, ele é soberano, ele sem eu, sem você, ele continua sendo soberano. Agora, eu e você, sem ele, nós não somos nada, né? Então, o reino do Senhor, ele é eterno, né? O reino do Senhor, ele é eterno, ele vai continuar, né? E ele não depende nem de mim, nem de você para isso, né? Mas ele quer que eu e você estejamos no barco, ele quer que eu e você estejamos, né, alistada no exército dele. É por isso que a cada dia, né, ele bate na nossa porta para a gente adentrar, para a gente deixar ele adentrar, tomar conta, né, porque linda coisa é, né, estar servindo o Senhor. Então, a fidelidade de Deus, mesmo em tempos de perseguição, é recompensada. Sabe quando é recompensada? Quando eu e você abre os nossos olhos, né, para mais um dia. Quando eu e você, né, tem bênçãos sem medidas calculáveis, assim, que a gente nem imagina, os livramentos que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Até estava falando com as meninas nesses dias, coisa de 3 horas. Eu estava indo trabalhar, daqui a pouco voou uma madeira com prego nas duas pontas, assim, mais 2 passos que eu tinha dado, a madeira ia cair na minha cabeça. Aí daqui a pouco chego no serviço, cai uma peça que vai quase cair no meu pé. Depois a máquina lá de esterilizar queimou as peças, que eu falei, misericórdia, Senhor. Se isso aí não é livramento, eu falei, eu nem sei, né? Porque às vezes é o que tem livramento que a gente consegue enxergar, mas tem outros que o Senhor simplesmente deixa passar. Simplesmente ele toma conta da minha e da tua vida. Então, nessa tarde, minhas irmãs, né? Friso novamente a frase: em terras estranhas você pode até estar fora do lugar, mas se Deus estiver com você, você nunca estará fora do propósito. E o Senhor tem propósito para cada vida que está aqui. Independente de propósito, o meu propósito é louvar, meu propósito é falar a palavra do Senhor. Não importa o propósito, importa o que o Senhor está nele, né? Então, o propósito ali do livro de Daniel é mostrar a soberania de Deus
sobre os reinos da terra e a importância da fidelidade a ele, mesmo em tempos de grande perseguição. Então, o livro de Daniel teve esse propósito para nós, né? Eles foram levados a cativos, mas eles confiaram e obedeceram ao Senhor, mesmo em tempos difíceis, né? E ali mostra depois lá no final sobre as visões de Daniel, né? Sobre o que ele enxergava, o que o Senhor proporcionou para ele e o que o Senhor quer proporcionar para mim, para a tua vida, são grandes coisas. É grande coisa que o Senhor tem nas nossas vidas. Então, nessa tarde, minhas irmãs, que eu e você entenda, né, que a cova pode ser o lugar, né, mas o que vem depois da cova vai ser o propósito, que o Senhor tem nas nossas vidas, que a fidelidade do Senhor Jesus hoje, amanhã, depois vai valer a pena, porque o Senhor vai cuidar, ele está cuidando, ele tem cuidado das nossas vidas, né? Então creia na palavra do Senhor, creia no que o Senhor já falou para você, através de irmãos, através da palavra dele, que ele tem cuidado, que ele continuará cuidando. E ele é soberano. Ele é soberano para fazer e nada foge do controle dele. Eu não sei qual é o momento que você está passando, mas nada foge do nome do Senhor, nada foge do que ele tem para ti. Aleluia, glórias a Deus. Então, que eu e você, né, nessa tarde, continue na palavra do Senhor, continue sendo fiel e em meio ao mundo hostil, né? Ali que era a Babilônia, mas que eu e você continue sendo fiel ao nome do Senhor e tudo que o Senhor já entregou para a minha vida e para a tua vida, porque vale a pena. É igual aquele louvor que fala, vale a pena ser fiel, eu vou morar no céu, né? Porque eu quero, você quer, né? Então, ali em Daniel, vamos dizer que é uma convocação, né, para um estilo de vida de integridade e confiança em Deus. E ore nas suas orações. Depois a gente pode falar sobre o caráter de Daniel nas suas orações. Fala para o Senhor, Senhor, forja o meu caráter semelhante ao teu. Né? Nós, óbvio que não vai ser igual ao Senhor, mas semelhantes podemos, né? Então, enquanto não chegar o dia final, enquanto não chegar a hora do Senhor nos levar, né, vamos fazer o nosso melhor a cada dia, né? Porque impacta diretamente não só a minha vida, mas impacta, né, a vida, igual a pastora Daniela está falando sobre a vizinhança, impacta diretamente a vizinhança, impacta diretamente quem está ao nosso derredor, né? Então, que eu e você entenda que não é à toa, não é de qualquer maneira, que o Senhor tem propósito na sua vida, né? E através de você, é a sua família que vai ser levantada, através de você, vizinhos vão ser libertos em nome de Jesus, né? Então o Senhor vai cuidar, vai tratar, né, a minha e a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu creio, né? E ali, né, para finalizar essa palavra abençoada, que não é o fim, né? Não é o fim, é só o começo. É só o começo que o Senhor tem para minha e para tua vida. Ele quer que eu e você continue. Ah, tá difícil, continue. Ah, mas eu não consigo, continue. Ah, mas continue sendo perseverante. Persevere na oração, persevere em jejum, persevere na palavra do Senhor, porque é algo que eu aprendi na vida e eu levo para sempre. O conhecimento, ele não pode ser nos roubado, né? Então, quanto mais você lê, quanto mais você aprende, isso ninguém rouba de você. Não ache que você está fazendo demais, você está fazendo por você também. É que você está aprendendo, você não vai passar, a pessoa vai falar alguma coisa para você e você vai simplesmente, eu não sei, né? Não sei da Bíblia, não sei, às vezes a gente não sabe porque a gente não tem interesse
para poder saber, né? Mas se a gente pegar, hoje em dia, como eu falei, a ferramenta da internet, né? A gente vai saber ali fazer uma leitura, ouvir a palavra do Senhor e através disso, né, eu e você que cresça em conhecimento, na graça e no conhecimento do Senhor, né? Que o Senhor, aqui como Daniel, ele foi fiel e ele permaneceu. Então, que eu e você, independente da hostilidade do tempo, do momento, do lugar, vamos ser fiel ao Senhor. Amém, minhas irmãs? Fico com essas palavras em nome do Senhor Jesus, né? Que Papai do céu abençoe a vida de cada uma de vocês, que vocês continue guerreando, continue lutando, buscando, acreditando, né, e sendo fiel ao Senhor, porque grandes coisas tem o Senhor nas nossas vidas. Se estamos aqui foi porque o Senhor permitiu. Eu vou terminar fazendo uma oração em nome do Senhor Jesus. Deus de maravilha, Deus de glórias, papai. Primeiramente, Senhor, eu queria agradecer a oportunidade de ter falado o teu nome, Senhor, a cada dia. Ah, papai querido, abençoa, papai, a cada uma das minhas irmãs, Senhor. Eu não sei qual é o processo, papai. Eu não sei o que elas têm passado, eu não sei qual é a terra estranha, papai, elas estão enfrentando, Senhor. Mas eu creio, papai, que elas vão sair mais fortes do que nunca, papai, de cada desafio imposto para elas. Deus de maravilha, Deus de glórias, vai lapidando, Senhor, cada uma das tuas filhas, que elas possam vivenciar e viver o sobrenatural a cada dia. Vai capacitando, Senhor, vai capacitando, vai moldando, Senhor, aleluia, aleluia, que pode até estar fora do lugar, mas quando o Senhor está conosco, aleluia, o propósito continua, e que a cada dia, Senhor, o propósito, Senhor, aleluia, na vida de cada uma das minhas irmãs ganhe força e identidade, Senhor, identidade essa que o Senhor já separou, já mostrou, já lapidou, papai, que elas possam encontrar, papai, aleluia, alegria, papai, ao ler uma palavra, escutar louvores, Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu creio, papai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, se tiver, papai, entre nós alguém com alguma enfermidade, papai, seja oculto ou aparente, Senhor, que essa caia por terra, Senhor, que assim como Daniel, papai, aleluia, não se misturou, papai, não se contaminou, papai, possamos a cada dia, Senhor, não se contaminar, papai, que possamos a cada dia, Senhor, permanecer fiel, papai, a tudo que o Senhor já colocou nos nossos corações, papai, em nome do Senhor Jesus, amém, glórias a Deus. Assim agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Muito obrigada. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que palavra poderosa. Eu recebo a minha parte do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida da pastora Cíntia. O Senhor Jesus vai de usar cada dia mais e mais. Louvado seja Deus. Vamos encerrar o culto e fazer uma oração e agradecer. Louvado seja Deus. Soberano Deus eterno Pai. Neste momento queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez nesse culto da tarde abençoado. Obrigada, Pai, pela tua presença que esteve conosco do início ao fim. Obrigado por cada palavra liberada, cada louvor, cada coração tocado nessa tarde. Nós te louvamos porque o Senhor falou conosco, renovou nossas forças e acendeu a nossa fé. Que tudo aquilo que recebemos hoje venha gerar frutos em nossas vidas, em nossos lares, em tudo que colocamos as mãos. Abençoa, Senhor, cada vida das irmãs, por cada vida das irmãs que não puderem estar conosco. Nos fortalece, nos guarda, nos protege, que a tua presença continue conosco durante toda a semana. Pai, entregamos a ti
tudo que foi feito nesse culto da tarde. Receba como oferta de adoração, pois tudo é para a tua glória. Assim oramos e agradecidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Está encerrado. Agradeço às irmãs, em nome de Jesus. Amém.